Oi, gente, tudo bem? Então vamos para a nossa segunda aula sobre limite. Agora que a gente já viu da onde surgem os limites, que a gente viu lá o problema da velocidade, problema de tangência em uma curva, a gente vai ver agora limites de um modo geral. Então a gente já sabe da onde que ele surge, mas agora vamos esquecer um pouco da onde surge e ficar mais apegado no cálculo dele. Nesse primeiro momento, a gente vai ver só uma noção inicial, ainda não vai aprender a calcular, vamos aprender isso nas próximas aulas. Uma coisa que eu esqueci de dizer na nossa primeira aula é os livros da onde estou me baseando essas aulas. Para a parte de limites, eu vou me basear quase todas no livro do Stuart, que chama Cálculo, é o volume 1 dele. Depois, em derivados, a gente vai usar um pouco do livro do Guidorizzi, o autor Guidorizzi, né? E para a parte de integrais vai ser um livro do João Sampaio. Então a gente vai usar 3 bibliografias aí ao longo do nosso curso. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá então, gente. Ó. Começando. Vamos investigar o comportamento dessa função aqui, ó. F de x igual a x² menos x mais 2. Vamos ver como é que ela se comporta pegando x bem próximo de 2, mas não iguais a 2. Então eu fiz uma tabela aqui. Se eu ponho x igual a 1, 1,5, 1,8, eu vou me aproximando do número 2, de baixo para cima, né? Estou pegando um número menor que 2 e aproximando para 2. Se eu jogo aqui no valor do x e calculo a função, primeiro dá 2, 2,75, 3,44, que a gente percebe que tá um número começa a parar de modificar muito e está bem perto do 4, né? 3,997. E se eu pegasse valores maiores que 2 para x e fosse reduzindo ele, a gente ia chegar também aqui em quase 4, né? Valores bem próximos de 2, de 4, mas não iguais a 4 também. Se eu pegar valores de x bem próximos de 2. Olha como é que é o gráfico dessa função. Ela é uma parábola, aqui eu peguei um trecho dela, né? Então quando a gente tende o x para 2, pegar valores próximos, a gente vê que a função está se aproximando do número 4. A gente escreve isso dessa maneira. Essa é a notação que eu introduzi para vocês na aula anterior, né? Limite quando x tende a 2, então quando x está próximo de 2, mas não igual a 2, da expressão da função é igual a 4. Aqui é a definição de limite. Então, ó, vou ler com vocês. Escrevemos limite de quando x tende a A de f de x é igual a L. E dizemos o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tomando x suficientemente próximo de A, por ambos os lados, mas não igual a A. Então a gente teria aquela ideia. Eu vou jogando valores para x bem próximos de A, mas não iguais a A, na função e vejo se ele está indo para algum número L, que seria o nosso limite. Coloquei aqui 3 gráficos para a gente observar. Em todos eles, a gente pode falar que o limite dá L, de quando o x tende a A. Olha só, qual que é a diferença entre eles? No primeiro gráfico, a função está sem buracos, né? Está completamente definida, o domínio está em todos os reais aqui, o eixo x, cada x tem o seu y correspondente. E quando o x está muito próximo de A, a gente vê que o y fica muito próximo de L. Inclusive, quando x vale A função vale L exatamente. No segundo gráfico, a função, quando x é A, o valor do y não é L. O valor do y é alguma coisa que está aqui abaixo, é menor que L. Mas quando a gente pensa em limite, a gente pensa simplesmente quando o x está se aproximando de A e não igual a A. Por isso a gente fala, de novo, limite quando o x tende a A, nesse caso também vale L. Lembre-se, a gente pega de novo, valores próximos, o x próximo de A, mas não igual a A. E o mesmo vale para o terceiro exemplo nosso. Ó. Nesse terceiro caso, a função nem está definida para A.
Quanto que vale o f de a? Não tem definição, está um buraco aqui no gráfico, ó, e não tem nenhum ponto sobre essa reta vertical passando por A. Então quer dizer que, por mais que não exista a função não está definida, ainda assim, nesse caso, a gente fala que ela está tendendo para L. Quando x tende a A, quando x se aproxima de A, o valor da função se aproxima de L. Beleza? Vamos ver alguns. A gente vai ver 5 exemplos durante essa apresentação. Então, primeiro, estimar o valor de x, limite de quando x tende a 1, de x menos 1 sobre x² menos 1. Vamos fazer nossa tabelinha lá. Peguei valores, eu estou querendo x tendendo a 1, né? Então vou pegar x próximos de 1, mas não iguais a 1. Peguei primeiro os valores menores que 1. Meio, 0,9, 0,99. E fui colocando no valor do x aqui na expressão e vendo quanto dá. Parece ó, que conforme o x vai se aproximando de 1, a função vai se aproximando de meio, parece, né? Vamos pegar agora valores de x maiores que 1. X está tendendo a 1, lembra, né? Maiores que 1 e vamos diminuindo até chegar em 1. De novo, parece que ela começa em 0,4, vai aumentando aos poucos e chega a uma coisa bem próxima de meia. Então a gente pode conjecturar, supor, que esse limite dá 0,5. Certo? Limite, quando x tende a 1 da expressão, igual a 0,5. Agora vamos pegar uma outra função que é igual à primeira quase, ó. A mesma expressão. Só no x igual a 1 que ela tem um outro valor. Então é a mesma expressão para todo o resto, mas quando o x vale 1, ela vale 2. Olha os gráficos das duas. Essa aqui é da expressão anterior, do slide anterior. Então a minha função tem esse gráfico com um buraco aqui. Por quê? Porque o x não pode valer 1. Né? Se o x valesse 1, aqui embaixo ficaria 1 ao quadrado menos 1, daria uma divisão por 0. Então não faz sentido definir a função para x valendo 1. Certo? Então quando o x valia 1, aqui não tinha definição. Mas quando o x se aproximava de 1, a gente conseguia meio na sua expressão. Foi o que a gente concluiu. Essa outra função, g, também, quando o x se aproxima de 1, pelo gráfico a gente vê que ela está tendendo a meio também. Embora a função não vale meio. Quando o x vale 1, a função vale 2. Mas mesmo assim, a gente fala que o limite é meio. Não importa o valor da função no x igual a 1. O que importa é para onde ela está tendendo. Como se a gente não conhecesse no x igual a 1. O que importa é próximo. Beleza? O nosso segundo exemplo é para calcular o limite de seno de x sobre x, quando o x tende a 0. Repare que, de novo, aqui o x ó, nem pode valer 0. Né? Porque senão daria uma divisão por 0, que é algo indeterminado na matemática. Então a gente pensa, bom, não pode valer 0, mas se o x for próximo de 0, para onde que essa função está se aproximando? Uma coisa importante nesse curso aqui, ó, sempre que a gente envolver função trigonométrica, sempre vai estar em radianos. X sempre em radianos, não pensa em graus. Em cálculo a gente não pode pensar em graus. X sempre em radianos, beleza? Vamos fazer nossa tabelinha aqui. Então, estou querendo x tendendo a 0, pego valores de x que vai se aproximando de 0. Então, peguei 1, meio, 0,4, se aproximando de 0, 0,001. E vamos ver o comportamento de como fica essa expressão, jogando lá na calculadora, cada x e calculando. A gente percebe ó, que ela começou lá no 0,84 e vai aumentando, aumentando um pouquinho e tal, chega até aqui no 0,99999, vários 9,83. Parece o quê? Parece que essa função está tendendo a 1, né? Então, conforme o x tende a 0, a gente vê que o limite é 1. Mas isso é uma conjectura. A gente está fazendo nessa aula só com tabela, só para entender a ideia de limites. A gente vai aprender a calcular isso de fato e ver se é 1 mesmo. Por que é importante saber calcular? A gente vai ver agora 3 exemplos, os exemplos 3, 4 e 5, em que a tabela engana a gente. Em alguns momentos ela dá certo. Exemplo 1, exemplo 2, deu certo, a gente viu. Mas olha esse próximo exemplo. Então eu quero o valor de limite de quando t tende a 0 dessa expressão zona aí, ó. Raiz de t² mais 9 menos 3 sobre t². Repare de novo que o t tendendo a 0
A gente vai calcular esse limite, mas o t em si não pode ser igual a zero, porque daria uma divisão por zero que é indeterminado. Então a gente pode ver só o que está acontecendo nas proximidades. Fiz a tabelinha. Peguei t diferente de zero, se aproximando de zero, né? 1,601, 0,01, está se aproximando de zero e vendo o que acontece com a expressão calculada. Repara que ela quase não muda, né? Esse valor 0,16667, em fração, que é o valor que parece estar atendendo, né? Em fração isso aqui é 1/6. Então é uma suposição nossa. Será que isso aqui dá 1/6? Sempre que você fizer a tabela, você nunca vai poder ter certeza, mas você pode conjecturar. Será que dá 1/6? Fiz uma outra tabelinha com valores menores ainda do que esse que eu coloquei aqui. Então eu vou calculando, jogando cada valor de t nessa expressão e vendo o que acontece. Olha só. Aqui minha calculadora deu 0,0000. Leva a crer então que o limite seria 0, né? E qual que é certo? 1/6 ou 0? Bom, a gente pensaria, nessa segunda tabela aqui, o valor de x, de t no caso, né, está mais próximo de 0. Então esse aqui deve ser o mais real. Seria o mais coerente de se pensar. Mas não é o que acontece aqui. Tem alguns valores muito pequenos que quando você joga na calculadora, ela dá falsos resultados. Acontece isso de vez em quando. Falsos resultados para a expressão. Então, esse valor 0, na verdade, está errado. O correto é 1/6. A gente vai aprender a calcular esse limite e ver que realmente dá 1/6 e que isso aí foi falha da calculadora. Apesar de parecer que dá 0, não é. Beleza? Então esse é só um exemplo de que às vezes a tabelinha pode enganar a gente. Um exemplo 4 também, outro que vai dar uma enganação para a gente. Eu quero o limite de seno de π sobre x, de quando x tende a 0. De novo, a função não está definida para 0. Se eu tacar x igual a 0 aqui, vai ficar uma divisão por 0 que não é definida. Vamos fazer uma tabelinha, mas dessa vez calculando. Certo? Vamos calcular se x tendendo a 0, né? Vamos pôr então x valendo 1, meio, 0,25, 0,1, 0,01. Números que vão se aproximando de 0. Em todos esses valores, se você fizer o cálculo, joga aqui no lugar do x, seno de f de meio, por exemplo, é seno de π sobre meio, que dá 2π. Né? Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. E o seno de 2π é 0. Se eu ponho 0,25, dá seno de 4π, que é 0. Aí você fala, bom, isso aqui parece estar sempre dando 0, né? Então parece que o limite é 0. Será que é verdade? Nesse caso, não. A gente viu que a tabelinha às vezes funciona, mas às vezes não funciona. Então tem muitos valores que se eu jogar no lugar do x aqui, vai ficar 0. Na verdade, se eu pegar qualquer valor 1 sobre n no lugar do x, por exemplo, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, você calcular vai dar 0. Foi o que a gente fez lá no anterior. Eu coloquei alguns exemplos específicos. Meio é a mesma coisa que 1 sobre 2. 0,25, 1 sobre 4. 0,1, 1 sobre 10. 1 sobre qualquer coisa, na hora que você joga no lugar do x aqui, dá 0. Por isso que fez a gente conjecturar que dava 0 aquele limite. Mas também tem outros infinitos valores que se eu tacar ali no lugar do x, vai dar 1. Todos esses daqui, ó, que tem esse formato. 2 sobre 4n mais 1. Então, por exemplo, se eu pegar o n valendo 100, 2 sobre 401, jogar aqui no lugar do x e calcular seno de π sobre esse valor, vai dar 1. Então tem muitos valores que dá 0, muitos valores que dá 1. Olha como é que é o gráfico dele. Essa função seno de π sobre x. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e conforme o x vai se aproximando do zero aqui, ó, essa função fica louca, vai para cima e para baixo. Então, nesse caso, a gente fala que o limite não existe. Poderia parecer que era 0, mas ela enganou a gente. Ela não existe, esse limite, no caso. Certo? E, por fim, um último exemplo, esse limite de quando x tende a 0 de x ao cubo mais cosseno de 5x sobre 10.000. Vamos de novo para a nossa tabelinha. Então, eu vou tacando valores de x tendendo a 0, não iguais a 0. Então, peguei o 1, meio, 0,1, fui reduzindo esse valor. Olha só quanto que dá o cálculo da expressão para cada um desses valores. Primeiro deu 1,00028, e assim foi, né? Lembrando que nosso x está em radianos aqui.
Foi reduzindo, parece que ele está ficando bem pequeno. Dá para a gente pensar que ele vai tender a zero, né? Que essa expressão vai dar zero, assim. Tá bem próximo já. Mas olha só, eu vou pegando mais alguns valores. 0,05, 0,001 no lugar do x. E parece que esse valor está ficando, não está se aproximando mais do zero, está ficando 0,0001. 0,3001. E dá para a gente conjecturar, então, será que isso aqui vai ser, esse 0,0001 é 1 sobre 10.000? Será que é isso? E nesse caso é. Então, que é por isso até que eu deixei circuladinho. De novo, a gente vai aprender a calcular depois. Esse é um outro caso em que às vezes a tabelinha pode enganar a gente. Né? Você pode fazer uma tabela para valores pequenos e falar, vai dar zero, isso aqui está muito perto de zero, mas às vezes não é zero. É um número perto de zero, mas não é. Então, a gente tem que tomar cuidado com a tabela. A tabela ajuda a gente a ter uma ideia, mas às vezes pode enganar a gente. Beleza? Então, essa aula era mais para mostrar essa noção de limites para vocês. Nas próximas aulas a gente vai aprender a calcular eles de fato. Até mais, gente.